Eu sou a professora Luciana e vou estar aqui hoje falando com vocês sobre a Baixa Idade Média. A Idade Média ela vai começar com o final do Império Romano. Então, com a queda do Império Romano, começa o que nós chamamos de Idade Média. Então, a Idade Média é um período de ruralização, é um período aí, tá, onde a produção ela é autossuficiente, é uma sociedade dividida basicamente em três classes sociais, que é o clero, a nobreza e o servo. Há uma relação de suzerania e vassalagem, aonde a população está sobre o poder e a proteção de um senhor, que podemos dizer que é o rei. Então, isso é o que nós chamamos de Idade Média. A Idade Média ela tem a Alta Idade Média, que ela vai aí com a queda do Império Romano e vai até aí, tá? Vai até aí então a partir aí do final do século X, início do século XI. Aí, a partir do século XI, começa o que a gente fala de Baixa Idade Média. Para a gente então entender a Baixa Idade Média, vamos ver os antecedentes gerais. O que estava acontecendo antes na Europa para a queda do período que nós chamamos de Idade Média, correto? Então, que é esse período aí da história que vai desde a queda do Império Romano até o surgimento da sociedade moderna, tá? Que vai lá por volta aí do século III, do século XIV, começa principalmente aí com as expansões marítimas, o Renascimento e outras questões que ocorrem dentro da Europa. A Baixa Idade Média então é um período de queda desse período aí dentro da história. Então, dentro da história desse período, houve vários acontecimentos. E os acontecimentos que os historiadores caracterizaram nesse momento é chamado, que está aí no período da periodização da história, chamado Baixa Idade Média. Então, a partir aí do século XI, a Europa ela passou a viver aí um período de relativa tranquilidade social e crescimento populacional. Nós vamos ver aí que a expansão econômica ela vai ter um crescimento muito grande, tornou-se então inevitável a expansão econômica. Os limites impostos aí pelo sistema feudal começaram a ser rompidos, então os senhores feudais, a nobreza, já não davam mais conta de controlar a sociedade, principalmente com o traslado de mercadorias dentro de cada feudo. Então, o feudo é uma propriedade de um senhor, correto? Que vocês já estudaram isso aí lá no semestre passado. A baixa Idade Média ela vai ser caracterizada também pelas cruzadas. E as cruzadas ela vai reabrir o Mediterrâneo ao comércio dentro da Europa. Então, com as cruzadas, que vai ser um movimento criado pela igreja para retirar os muçulmanos, da chamada Terra Santa. E essas cruzadas, esse movimento, além de questão religiosa, ela vai ter também grandes interesses econômicos. Então, as cruzadas ela vai dar aí um grande impulso e o crescimento do comércio novamente dentro da Europa Ocidental. Quando a gente fala aí da Idade Média, principalmente da sociedade feudal, vocês tenham em mente que ocorreu principalmente aí, os feudos dentro da Europa Ocidental, correto? Tá? Então, as crises aí no final do período medieval não vão conseguir deter os avanços que começaram a ocorrer aí dentro da Europa a partir do século XI. Então, as fases da Idade Média, nós temos a primeira fase que vai do século XI ao século III. Quais os principais acontecimentos nesse período? Nós temos aí processo de expansão de diversos setores da vida da Europa Ocidental. Entre essas transformações aí, nós temos a expansão, das culturas agrícolas, principalmente a expansão da agricultura, o renascimento comercial e urbano, o surgimento e fortalecimento da burguesia, que é a população do burgo, que burgo então eram as pessoas que viviam na cidade. Então são alguns acontecimentos dessa fase. Dentro aí das inovações agrícolas, nós temos aí alguns equipamentos começaram a ser inovados, o que vai levar ao crescimento da agricultura, Como, por exemplo, a charrua, que é a máquina de remexer a terra, que é o arado, puxado por bois ou cavalos, a ferradura, para proteger aí o casco do cavalo em terrenos ásperos, o moinho d'água, que vai ser um equipamento usado aí para moer cereais,
tá? Nesse período aí, né? Então, nós temos aí a força humana sendo substituída pela força hidráulica. Tudo são inovações para o melhoramento das técnicas agrícolas e com isso aumentando a agricultura. Correto? O renascimento do comércio e do artesanato também. Então nós vamos ter uma expansão, vai ter aí um crescimento demográfico dentro da Europa. E com esse crescimento demográfico dentro da Europa, a população da Europa entre o século XI e XIII, principalmente aí nas regiões que é hoje a Itália, a Alemanha, a Bélgica e outros países da Europa, então vão passar aí por um crescimento demográfico. Como nós temos aí nessa tabela, ó. Essa tabela ela mostra um crescimento populacional muito grande dentro da Europa, entre os anos 800 e 1300. Então, nós vamos ter um crescimento. Olha aí a população. No ano 800, nós temos 18 mil pessoas. No ano 1300, já eram 50 mil pessoas dentro da Europa. Então, o crescimento populacional ele vai trazer a expansão do comércio e das atividades comerciais. Juntamente com isso aí, vem também o desenvolvimento do artesanato. Então, o que nós vamos ter aí? Expansão da agricultura. A agricultura expande, nós vamos ter o excedente de alimentos. Tem excedente de alimento, vai gerar comércio. E o comércio gera o quê? Cidades. Então começa a surgir em volta dos castelos medievais, tá? Os burgos, que são as cidades. E daí vem o nome burguês. O burguês é o morador da cidade, certo? Então nós finalizamos então aí a nossa primeira parte da aula de História sobre a Baixa Idade Média. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula dando continuidade na Baixa Idade Média.